Galera, revisão para a nossa prova 2. Funções trigonométricas, função seno e função cosseno. Relembrando primeiro o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico é um círculo de raio 1, ou seja, essa distância daqui até aqui tem medida 1, cujo eixo horizontal é o eixo dos cossenos e o eixo vertical é o eixo dos senos. Ou seja, quando eu tenho um arco demarcado nesse círculo trigonométrico, essa projeção aqui me dá o cosseno, essa projeção aqui me dá o seno. Como esse círculo tem raio 1, o valor máximo desse meu cosseno está aqui, que é igual a 1. E o valor mínimo está aqui, que é igual a menos 1. Seno, mesma coisa. Máximo 1, mínimo menos 1. Aqui nós temos os arcos que são extremos, ou seja, que possuem o valor máximo ou o valor mínimo do seno e do cosseno. Aqui no ângulo de 0 graus e de 2π, o seno é 0. Porque observem, ó, se o ângulo está aqui e esse é o eixo dos senos, o seno é 0. Mesma coisa aqui no outro lado. O seno de π é 0. Agora, o cosseno de 0 e 2π é 1, que é o valor máximo dele, ó, 1. O cosseno de 180, ou de π, é menos 1, que ele está aqui. O seno de π sobre 2 é 1, o seno de 3π sobre 2 é menos 1. E o cosseno de 3π sobre 2 e π sobre 2 é 0, porque observem aqui, ó, esse é o eixo dos cossenos e aqui está no 0. Saber disso é fundamental também para você trabalhar com as ideias de máximo e mínimo das funções seno e cosseno. Agora nós vamos para as funções trigonométricas seno e cosseno, que são as que nós estudamos até agora. A função seno é da forma f de x igual a seno de x. A função cosseno é da forma f de x igual a cosseno de x. A função seno de x corta o eixo y no ponto 0. A função cosseno de x corta o eixo y em 1. Analisando o gráfico da função seno, nós podemos observar que ela atinge um valor máximo, que é 1, e um valor mínimo, que é menos 1. Ou seja, a função seno possui como mínimo menos 1 e como máximo 1 positivo. Observando a função cosseno, acontece a mesma coisa. Ela possui um mínimo igual a menos 1 e um máximo igual a 1. Como consequência, esse valor máximo e esse valor mínimo me dá um intervalo, que é onde estão contidos todas as imagens do meu gráfico. Ou seja, a imagem da função seno de x é o intervalo fechado, menos 1 até 1. A imagem, ó. Todos os pontos do gráfico, eles estão sempre entre menos 1 e 1. De fato, lembrando do ciclo trigonométrico, o seno de x ele varia de menos 1 a 1. O cosseno, mesma coisa. Então, a imagem da função cosseno é menos 1 e 1. Agora vem o que nós chamamos de período da função. Toda função trigonométrica, tanto seno quanto cosseno, são ditas funções periódicas. O que isso significa? Que a cada determinado intervalo de tempo, as imagens se repetem. Desculpem. Por exemplo, observando o gráfico dessa função aqui, ó, ela subiu, ela desceu, subiu de novo
E a partir deste ponto, o gráfico começa a repetir a imagem. Ó, subiu, desceu, subiu, desceu. Esse intervalo da função, para ela começar a repetir novamente, é chamada de período. No caso da função seno, esse período é igual a 2π. Ou seja, ó, 0, como tinha mostrado aqui antes, ó, 2π. 0 a 2π. Então, o período da função seno é 2π, que é a distância daqui até aqui. E observem que esse período me dá uma ideia muito interessante da função. Por quê? Aqui eu tenho π sobre 2, que é um determinado valor de x, né? Esse valor aqui, ó, ele tem o mesmo seno do π sobre 2. Ó, eles estão na mesma altura. E daqui do π sobre 2 até esse 5π sobre 2, a distância é justamente de um período, ó. Desceu, subiu, vai começar a descer de novo. Ou seja, f de x é igual a f de x mais o período. Porque lembra do que eu acabei de comentar? Função seno é periódica, assim como a função cosseno. Então, se a partir daqui eu contar um período inteiro, o próximo valor vai ter o mesmo seno ou o mesmo cosseno desse cara aqui. Então, dissemos que f de x é igual ao f de x mais um período. Nesse caso aqui é mais 2π, né? Mas se a sua função tiver um período diferente de 2π, vai ser x mais esse período. A função cosseno, mesma coisa. Período igual a 2π. Observem. Aqui está em menos 1. Quando que ela chega em menos 1 novamente? Aliás, mais 1. Quando que ela chega em mais 1 novamente? Aqui no 2π. Então, o período dela também é 2π. E a amplitude. O que é a amplitude? Dissemos que a amplitude é essa distância aqui, né? Só que se o gráfico está deslocado, pode acabar rolando equívoco na hora de definir essa amplitude. Então, eu prefiro definir a amplitude como sendo a metade da diferença entre o máximo e o mínimo. Ou entre o mínimo e o máximo, isso é o de menos. Ou seja, 1 é o máximo, menos o mínimo, que é menos 1, dividido por 2. Menos com menos mais, 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1. Então, a amplitude da função seno é 1. A amplitude da cosseno vai dar a mesma coisa. A amplitude da cosseno também é igual a 1. Beleza? Vou só pausar para apagar o gráfico aqui, tá? Pronto. Vou só dar uma limpada aqui, ó, para ficar mais organizado. Então, amplitude 1 e aqui amplitude 1. Agora, é claro que a função não se resume somente a seno de x. O que acontece? Podem aparecer elementos aqui junto com esse seno de x. Continua sendo trigonométrica, tendo as mesmas propriedades no gráfico. Só que acontece algumas coisas mudam, tanto no mínimo, quanto no máximo, quanto na imagem, quanto na amplitude, dependendo do que eu adiciono a essa função. Por exemplo, se eu pegar essa minha função f de x e adicionar um número aqui na frente, somando 500, por exemplo, mais seno de x. Quando eu tenho alguém aqui na frente somando, não é o que está aqui, tá? É o que está aqui na frente somando. Este valor também será somado ao mínimo e ao máximo. Ou seja, se esse cara está somando, você vai somar ele ao mínimo e ao máximo. Da função seno de x. O mínimo é menos 1. Menos 1 mais 500, então o mínimo passará a ser 499. Ó, 500 menos 1. E o máximo vai ser 500 mais 1. 501. Como consequência, a imagem passará a ser 499
e 501. Graficamente, olha o que acontece. Eu apresentei... bom, não cheguei a apresentar para as duas turmas em sala isso. Mas observem, ó, aqui eu tenho o A, que é esse valor aqui. Então, se eu adicionar aqui nele um valor 3, olha o que acontece com o gráfico. Aqui está no zero. Subiu 3 unidades. Então, o que aconteceu? A minha imagem, ou o máximo e o mínimo, também subiu 3 unidades. Ó. Estava no menos 1. 1, 2, 3. Foi para 2. Estava no 1. 1, 2, 3. Foi para 4 a imagem. Certo? Ou seja, se eu tiver alguém somando aqui na minha função, esse valor será somado ao mínimo e ao máximo. Como consequência, eu tenho uma nova imagem. Agora, se eu tiver uma função f de x, e ao invés de ter alguém aqui na frente somando, eu tiver alguém aqui na frente multiplicando o seno de x, este valor aqui, 180, que está multiplicando o seno de x, ele vai multiplicar o máximo e o mínimo. Ou seja, menos 1 vezes 180 dá menos 180. 180 vezes 1 dá 180. Portanto, a nova imagem não vai mais ser como antes, vai ser menos 180 e 180. Observem, ó, eu sempre trabalho com o máximo e com o mínimo, e aí eu tenho a nova imagem. Máximo e mínimo, e aí eu tenho a nova imagem. Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu tenho esse 180 multiplicando, ó a minha imagem. Então, o que vai alterar aqui? A amplitude também. Por que amplitude? Quem é a amplitude? O máximo menos o mínimo. 180 menos 180 dividido por 2. Menos com menos dá mais. 180 mais 180, 360, dividido por 2, 180. Então, a minha amplitude passou a ser 180. Diferente daqui, ó. 501 menos 499 dá 2, dividido por 2 dá 1. A amplitude aqui continua 1. Aqui não, tá? Agora, se eu tiver as duas coisas, f de x igual a 500 mais 180 seno de x. O que acontece com o mínimo e com o máximo? Mínimo e máximo. Bom, vamos observar o seguinte. Quando tem alguém multiplicando, ele multiplica o máximo e o mínimo. Quando tem alguém somando, ele soma ao máximo e ao mínimo. Quando eu resolvo uma expressão numérica, eu sempre resolvo primeiro o quê? Primeiro a multiplicação, depois a soma. Então, nesse caso aqui, ó, que eu tenho uma soma e uma multiplicação, primeiro eu vou multiplicar as minhas imagens, ó, menos 1 e 1, por 180, que vai dar menos 180 e 180. E depois de multiplicar, eu vou somar o 500. Então, olha o que aconteceu com o mínimo. 500 menos 180, 320. 500 mais 180, 680. Portanto, desta função aqui, a imagem será 320 e 680. E a amplitude será 680 menos 320, dá 360, que dividido por 2 dá 180. Amplitude 180, certo? Por enquanto, vocês observem que eu não falei nada de período. Por quê? Porque só quando mexe com esse valor aqui que está junto com o seno, é que eu vou ter uma alteração no meu período. Caso contrário, quando eu estou somando alguém aqui ou multiplicando, só altera amplitude, mínimo, máximo, imagem, não altera período. Quem é que altera o período? Esse cara aqui, ó. Quando eu tenho algo do tipo seno de x, ou melhor, seno de
π sobre 4 vezes x. Ou simplesmente π vezes x sobre 4. Esse cara multiplicando o x aqui dentro é que altera o período. Tem alguém aqui fora multiplicando o seno? Não. Tem alguém aqui fora somando com o seno? Não. Então, o mínimo e o máximo continuam sendo o da função seno, que é menos 1 e 1. A amplitude continua sendo 1. O que vai alterar agora o período. O período da função seno, que é 2π, ele vai ficar dividido por quem está multiplicando x aqui dentro. E é aí que eu preciso de atenção, porque eu tenho π vezes x sobre 4. Ou seja, o π sobre 4 está multiplicando x. Então, o 2π, que é o período da função seno normal, vai ser dividido por π sobre 4. Como que eu realizo uma divisão, quando um deles é fração? Completa aqui com 1, multiplico em x. π vezes 1, π. 2π vezes 4, 8π. Ó, multipliquei em x. 2π vezes 4, π vezes 1. 8π dividido por π, simplifica. Sobra somente o 8. Então, o período dessa função aqui é 8. E, olhando a observação que eu fiz aqui, ó, no caso desta função, nós temos que f de x é igual a f de x mais o período. Certo? Vou pausar para apagar aqui tudo e já continuamos. Antes de pausar para continuar, observe o seguinte. Se esse cara aqui, ao invés de seno, fosse cosseno, se fosse tudo cosseno, o que queria mudar aqui em mínimo, máximo, amplitude e período? Nada. Não ia mudar nada. Só ia mudar o início do gráfico. O início do gráfico. Aliás, o início do gráfico não, desculpem. O ponto onde ele corta o eixo Y. Só isso que iria mudar. Tá? Porque o restante, mínimo, máximo, imagem, amplitude, período, continua tudo da mesma forma para você calcular. Idêntico. Por quê? Máximo e mínimo é o mesmo, período é o mesmo, imagem é a mesma. Tá bom? Só iria mudar o gráfico. Tá? Falando então em gráfico, o gráfico, ele vai... o gráfico da função f de x igual a seno de x, ele vai ser simétrico ao menos seno de x. O que quer dizer simétrico? Observe aqui no GeoGebra. Vou mudar aqui para 0 de novo, para ter a função seno normal, tá? 0. Certo? Aqui eu tenho mais seno de x, ou seja, quem está multiplicando o seno é um valor positivo. Certo? É um valor positivo que está multiplicando o seno. Se esse valor de b for um número negativo, observe o que acontece com a minha função. Aqui a seno está subindo, né? Agora, olha se esse b for negativo. Menos 1. O gráfico da função passa a ser simétrico à função seno positiva. Simétrico quer dizer o quê? Onde estava subindo, agora ele está descendo. Vou fazer ela aqui, ó, f de x, t de x igual a seno de x. Olha o que acontece, ó. Essa daqui é a seno de x, que está subindo e vai descer. A menos seno de x vai ser o quê? Simétrica, ou seja, ela vai ser o inverso da seno de x. O menos seno de x é inverso do seno de x, certo? Ou seja, quando esse meu b é negativo, o meu gráfico, ao invés de começar subindo o seno, ele começa descendo, certo? E o cosseno, a mesma coisa, ó.
Vou botar aqui. Cosseno de x. Ó, cosseno de x. Ele começou no 1 e desceu. Se eu colocar um menos aqui no cosseno, ele vai começar no menos 1 e subindo. O gráfico é o inverso, é como se eu pegasse esse gráfico aqui e virasse ele ao contrário, tá? Então, é isso que um menos faz ali na frente, quando esse meu b é negativo. Mesma coisa vai acontecer se este c aqui dentro do parênteses for negativo. Observem, ó. O c aqui está a função... O b aqui está negativo, vamos botar um b positivo. 1. Vou colocar o c negativo, ó. Aqui está o c positivo. C negativo, ó. Olha o que aconteceu com o c negativo. Menos 1, ó. O gráfico desceu. Então, tanto C quanto B, se eu colocar negativo, ele vai alterar a posição do meu gráfico. Como se ele virasse esse gráfico, tá? Quando você vai calcular mínimo, máximo, imagem, amplitude, período, você sempre vai tomar este valor de B, que é esse cara aqui, e este valor de C positivos, tá? Certo? Mesmo que eu tenha um B negativo e um C negativo, para calcular a nova imagem, o novo mínimo e máximo, a nova amplitude, o novo período, eu sempre considero eles positivos, certo? Bom, isso que eu passei até agora é o que você precisa saber para conseguir realizar a avaliação de forma tranquila, certo? Agora, vamos resolver alguns exercícios utilizando isto que eu passei para vocês, certo? Primeira questão para vocês, certo? Primeira questão da tarefa. Dada a função trigonométrica seno de k de x, é correto afirmar que o período da função é π, 2π, sempre o mesmo independente do valor de k, diretamente proporcional a k, inversamente proporcional a k. Eu disse para vocês o seguinte, anteriormente, que quando eu tenho alguém aqui dentro multiplicando x, o meu período vai ser igual ao 2π dividido por esse k. Ou seja, o seno de kx, ele é inversamente proporcional a k. Ou seja, se eu estou multiplicando aqui por k, o período será dividido por k. Ponto. Simples assim. Então, ele é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o valor de k, menor será o período. Considerando a função posição x de t igual a 2 cosseno de 0,4 πt mais π sobre 6, com x dado em centímetros e t em segundos, de um corpo em movimento harmônico simples, assinale o que for correto. Nas mesmas unidades acima, podemos também expressar x de t na forma x de t igual a 2 cosseno de π 12t mais 5 sobre 30. Ou seja, é só manipular essa parte aqui de dentro. 0,4π é o mesmo que 4πt sobre 10. Ó, 4 dividido por 10 dá 0,4. Mais π sobre 6. Bom, 10 e 6, o mínimo múltiplo comum deles é 30. 30 dividido por 10 dá 3, 3 vezes 4, 12. 12πt. Mais 30 por 6 dá 5, 5 vezes π, 5π. Π, coloco o π em evidência. Fica aqui dentro do parênteses 12t mais 5 dividido por 30.
Isso daqui é o que eu teria dentro do parênteses se eu manipular algebricamente isso daqui. Bom, aqui eu tenho π, 12t mais 5 dividido por 30, em que t é maior que 0. Bom, então isso é verdade, né? Portanto, 0,1 verdadeira, certo? Só manipulação algébrica. Se eu for observar... Bom, vamos continuar que depois eu faço algumas observações. O período do movimento é 2 sobre π segundos. O que é o período? Período será igual a 2π dividido por quem está multiplicando o t. Quem é que está multiplicando o t? Conforme nós vimos aqui, ó, 4π sobre 10. Ou ainda, se eu quiser simplificar o 4 e o 10 por 2, eu poderia escrever como 2π sobre 5. Multiplicando em x, 2π vezes 5, 2π vezes 5, ou 10π, dividido por 2π. 2π simplifica com 2π, o período dessa função é 5. Então, essa daqui está errada. Certo? Ou seja, o que eu fiz? Peguei o 2π, que é o período, e dividi por 0,4, que é 4 décimos. Beleza? O primeiro instante t em que x de t é igual a 2 centímetros é t igual a 55 dozeavos. Bom, vamos ver. Pega esta função, x de 55 dozeavos é igual a 2 cosseno de 0,4 vezes π vezes 55 dozeavos mais π sobre 6. Resolvo isso daqui. Vou obter aqui 55 vezes 0,4 dá 22. Então, aqui eu vou obter x de 55 dozeavos igual a 2 cosseno 0,4 vezes 55 dá 22. 22π sobre 12 mais π sobre 6. Vou realizar a adição dessas duas frações, que vai dar denominador 12. Aqui vai dar 22π, mais 12 dividido por 6 dá 2, 2π. Então, eu vou ficar com 2 cosseno de 22π mais 2π dividido por 12. X de 55 sobre 12. Igual. 22 mais 2, 24. 24 dividido por 12 dá 2. Ou seja, x de 55 dozeavos é igual a 2 cosseno de 2π. Cosseno de 2π, nós vimos no começo do vídeo de hoje. Cosseno de 2π é igual a 1. 2 vezes 1, 2. Então, x de 55 dozeavos é igual a 2. 2 centímetros. X é dado em centímetros. Então, essa daqui está corretíssima. Certo? A amplitude do movimento é 2π. Aliás, 2 centímetros. A amplitude do movimento é 2 centímetros. Bom, a amplitude ela não é alterada por esse cara multiplicando? Ou seja, a função seno normal é menos 1 e 1. Quando eu tenho alguém multiplicando, eu multiplico o máximo e o mínimo. O mínimo vai passar a ser menos 2 e o máximo passa a ser 2. 2 mais menos 2, 2 menos menos 2, dividido por 2. 2 menos com menos mais,
2 mais 2, 4, dividido por 2, dá 2. Então, a amplitude é 2, correto. Vamos deixar aqui, né? O intervalo de tempo 0 a 6, o corpo passa somente 2 vezes pela posição em que x de t é igual a 0. Bom, pelo que nós vimos aqui, a imagem da nossa função é de menos 2 até 2, certo? E o período é igual a 5. Isso quer dizer o quê? Que a minha função demora 5 unidades para começar a se repetir. Dentro de um único período, observa aqui no GeoGebra, ó, daqui o meu período, até, eu alterei a função aqui, ó, aqui está alterado. Vamos botar aqui 0. 1. Observa que na minha função normal, que ela vai de 0 a 2π, o meu gráfico corta somente uma vez o eixo y, ou seja, ele dá somente uma vez igual a 0. Agora, se ele passar um pouco do período, ele vai cortar 2 vezes. Nesse caso aqui, ó, está dizendo o intervalo 0 a 6. Ou seja, passou um pouco do meu período. Então, esse cara aqui, ele vai, de fato, cortar 2 vezes o eixo x. Ou seja, o x de t vai acontecer 2 vezes igual a 0. Vamos ver jogando essa função de GeoGebra? 2 cosseno, ó, vou jogar aqui, t de x, k de x, igual a 2 cosseno de 0,4 π, 0,4 π, não está reconhecendo, vamos digitar o π aqui. Deve 4π de x mais π dividido por 6. Agora vamos analisar a função. Bom, aqui ela cortou uma vez, deu 0. Aqui ela cortou outra vez, deu 0. E não cortou mais. Ou seja, aqui já passou do 5 meu período, certo? Então, ela de fato dá somente 2 vezes o x de t igual a 0. Beleza? Vou apagar aqui então para fazer outro exercício. Em relação às funções f de x e g de x, assinale o que for correto. O período de g de x é 3π. Bom, g de x está aqui. Aqui tem um 6 multiplicando x. Então, o período dela será 2π dividido por 6. Que está igual a 2π sobre 6, que isso dá igual a π sobre 3. O período é π sobre 3, e não 3π. Então, aqui já está errado. A imagem de g de x é 1 e 5. G de x, 1 e 5. Bom, o 2 multiplica. Então, o mínimo e o máximo será menos 2 mínimo. E o máximo 2. Lembrando, ó, vou fazer bem certinho aqui. Mínimo e máximo. O mínimo e o máximo da função seno é menos 1 e 1. Quando tem alguém multiplicando, esse mínimo fica multiplicado e esse máximo fica multiplicado. E como tem alguém somando, esse alguém vai somar ao mínimo e vai somar ao máximo. Menos 2 mais 3, 1. 2 mais 3, 5. Então, o mínimo é 1, o máximo é 5. Portanto, a imagem dessa função é 1, 5. A imagem de g é 1, 5. Perfeito. F de menos π é igual a menos 1. F de menos π. F de menos π, eu vou ter o seguinte. Seno
de menos 2π mais π sobre 2. 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, isso daqui vai se resumir a seno de menos 3π sobre 2. Você está somando as duas frações, né? 2 vezes 2, 4, menos 4π mais 1π, menos 3π sobre 2. No ciclo trigonométrico, sempre que tem dúvida, constrói o ciclo. Você está aqui no zero. Menos 3π sobre 2 é você sair daqui e voltar 3π sobre 2, ou seja, voltar 270. Saiu daqui, voltou 270 e separou aqui, que é o ângulo de 90 graus. Ou seja, o seno desse cara aqui é igual ao seno de π sobre 2. Qual é o seno de 90 graus? 1. Ou seja, f de menos π é igual a 1 e não menos 1. Então, isso daqui é falso. Tomem cuidado quando tem esse menos na frente, tá? Porque ele pode fazer cacaca, ó. E nem aqui, ó. Você vai pensar o menos, então você calcula aqui, tá? 3π sobre 2, qual é o seno de 3π sobre 2? É menos 1. Mas aqui você tem menos esse valor. Então, vai ser menos o menos 1. Portanto, 1 positivo. Tomem cuidado com isso. G de f de π sobre 4. Ou seja, isso aqui é uma função composta. O que eu tenho que fazer? Aplicar o π sobre 4 em f. Ou seja, aqui tem π sobre 4. Certo? Então, seno de π sobre 4, seno de 2 vezes π sobre 4, mais π sobre 2. 2 vezes π sobre 4 vai dar π sobre 2. Π sobre 2 mais π sobre 2 vai dar π. Então, isso daqui é seno de π. Seno de π, ou seja, seno de 180 é zero. Então, o f de π sobre 4 é zero. Logo, eu vou ter g de 0 igual. Vou aplicar aqui no g de x, x igual a 0. Então, eu vou ter 3 mais 2 vezes cosseno de 6 vezes 0. 6 vezes 0, 0. Cosseno de 0 é 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 3, 5. Isso daqui me dá 5 e não 3. O período de f de x é π. Quem é que está multiplicando aqui? O 2. Então, o período é 2π dividido por 2, que dá igual a π. Portanto, verdadeiro. A união entre as imagens de f e g é o intervalo menos 4 e 5. Não. Não pode ser intervalo aberto. Tem que ser intervalo fechado. União, então, seria da imagem dessa, que é do 1 até o 5 fechado, né? Do 1 até o 5 fechado, com a imagem dessa, que é de menos 1 a 1. Então, seria 1 e 5 fechado, a união das imagens. Tá bom? É isso. A função f é definida por f de x igual a seno de 2x. Esse 2x altera tão somente quem? Bom, graficamente falando, esse 2x multiplicando altera só o período. Ou seja, o período que é 2π vai ser dividido por 2, que vai ser π. Portanto, eu vou ter o seguinte. Minha função, ela vai ser só um pouquinho mais aqui. Certo? Mas ela continua sendo periódica. Continua com a amplitude sendo 1, certo? Continua com o máximo sendo 1 e o mínimo menos 1. Tudo igual. Agora a pergunta é, quem seria essa função g que não intercepta o gráfico de f? Entre as alternativas que seguem, a única que pode representar g de x é, bom, se for seno de x, com certeza ela vai interceptar várias vezes, porque ela vai ter o mesmo desenho, só uma amplitude um pouco maior. Log de x, mesma coisa, porque log de x, ele vai ter aqui, ó,
Então, ele vai interceptar em pelo menos um ponto, certo? Módulo de x. Bom, módulo de x vai me dar uma reta que provavelmente vai estar, aliás, não provavelmente, ela vai estar sempre no lado positivo. E sim, ela vai interceptar, porque vai ser uma reta. Ela vai cortar em pelo menos um ponto esse gráfico. 2x mais 3. Bom, 2x mais 3 é uma função afim que dá uma reta no gráfico. E essa reta, como ela não é uma função constante, que vai estar retinha aqui, ó, ela vai em algum momento cortar esse gráfico. Logo, vai sobrar só quem? A função exponencial. Sabemos que o gráfico da exponencial é assim, né? Opa. Que o gráfico da exponencial é assim, né? Ele começa aqui e ele vai, certo? Ele teria ponto comum. Só que esse 3 somando está fazendo com que esse meu gráfico comece aqui em cima no 3, ó. Então, de fato, ela não vai ter nenhum ponto comum com essa função e, portanto, é ela mesma. Para finalizar essa revisão, o que eu tenho de dica para vocês nesta avaliação? Que vocês compreendam o que eu expliquei hoje, o que o valor somando influencia na função, o que o valor multiplicando o seno influencia, aqui, né, desculpa, o que o valor A, o que o valor B, o que o valor C multiplicando o x influencia. Ah, eu não falei lá na revisão, mas também não será tão relevante, que é quando eu tenho um valor aqui somando. Que esse cara somando, ele vai fazer o quê? Se ele for positivo, ele vai pegar esse gráfico, ele vai deslocar esse gráfico para a esquerda. Se ele for negativo, ele vai deslocar esse gráfico para a direita. Quantas unidades? Tantas quantas ele disser aqui. Então, se aqui for 3, esse gráfico que está cortando o eixo x, y em 0, ele vai trazer esse gráfico aqui para o menos 3. Se aqui for um menos 3, ele vai trazer esse gráfico aqui para o 3 positivo. Certo? Só isso. Sabendo disso, show de bola. Além disso, claro, o que eu passei na revisão de hoje, que é máximo, mínimo, e o que esses caras aqui alteram no máximo, no mínimo e no período. Certo? E claro, uma coisa que vai ajudar bastante também é vocês saberem analisar o gráfico de uma função dessa. Saber que por exemplo, um seno de x, função seno de x, se eu colocar um menos na frente dessa função, ou seja, se o meu b for um número negativo, essa minha função com o b negativo vai ser simétrico ao b sendo positivo. Certo? Ou seja, se aqui a função está em mais 1, se eu coloco um menos b, essa função aqui vai estar aqui em menos 1. Ela vai estar assim, ó. Vai ser simétrica, certo? Vai ser o contrário, tá certo? E é claro também que, como eu fiz aqui na resolução de exercício, é interessante que vocês saibam também substituir um ponto na função, né? Então, x igual a π. Então, você colocar ali, ó, f de π é igual a seno de 2π. Saber fazer isso também. No mais, tem nada além disso que seja necessário focar muito para essa avaliação, tá? Além de, claro, da interpretação, né? Saber ler o problema e entender o que você precisa ali nele, tá? Valeu, abraço.